Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Virando o Jogo aqui pela TV Bom Dia. As informações do esporte para você a partir de agora, ao vivo aqui dos estúdios da TV Bom Dia. Hoje eu, Leandro Zanotto, substituo o Eric Oliveira, que tá meio doentinho, né? Tá em casa, de repouso. A gente espera que amanhã ele esteja de volta. Mas olha, muita coisa no esporte a gente vai falar por aqui hoje. Tem a dupla Grenal, a repercussão da saída do Miguel Ângelo Ramírez e a primeira derrota do Thiago Nunes como treinador do Grêmio dentro da Arena. Entre outros destaques, o Brasil e a Copa América, hein? Começou e o Brasil venceu por 3-0. Neymar foi destaque dessa partida, a Venezuela. Já aconteceu na noite de sábado e o Tite falou sobre isso. Também, entre outros destaques, o nosso Ipiranguinha. O time aqui de Erechim acabou perdendo para o Criciúma ontem, jogando fora de casa. Mas antes da gente começar a falar para você das notícias do esporte, eu quero te convidar para você participar comigo, hein? Mandar o seu recado, o seu alô, a sua mensagem e também a sua opinião. Além disso, eu quero ouvir a opinião dos colorados, porque um dos principais nomes cotados pela direção colorada é do Lisca, que não vai bem no América Mineiro, não vai bem, ontem perdeu para o Flamengo e disse na entrevista coletiva que iria conversar hoje com a direção do América. Ele preferiu não comentar aí sobre os fatos. Então, a gente vai repercutir mais, vai falar sobre isso ao longo do programa de hoje. Eu quero saber, torcedor colorado, você quer o Lisca como treinador do Internacional? Sim ou não? Deixa nos comentários a partir de agora. A gente vai falar muito de esporte aqui no Virando o Jogo. E para começar o nosso programa de hoje, a gente já vai começar falando da saída do Miguel Ângelo Ramírez, que foi anunciada aí pela direção colorada na sexta-feira. O Eric falou para mim, né, no programa Virando o Jogo, ele já tinha falado, mostrado a nota oficial, mas durante a noite, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, deu uma entrevista coletiva. Foram cerca de 20 minutos em que ele respondeu vários momentos dessa entrevista coletiva e alguns deles nós vamos trazer aqui para você ver agora. O primeiro deles é que a direção explicou por que mudou de ideia e decidiu demitir o Ramírez. A gente viu aí que lá atrás, quando o Internacional foi mal na Libertadores na primeira fase de grupos, porque ele não foi bem num grupo fraco, acabou perdendo o Campeonato Gaúcho também para o Grêmio, perdeu o Clássico Grenal, né? Então, lá naquele momento, a direção colorada decidiu bancar o Miguel Ângelo Ramírez, mas não deu para segurar. Vamos acompanhar a fala do presidente sobre esse assunto agora. Às vezes tu dá certo num lugar, às vezes tu não dá certo. Eu acho que a convicção no Ramírez continua, o trabalho que vinha sendo desenvolvido, mas questões internas, às vezes resultados imediatos, às vezes algumas situações aí internas acabam não dando certo. Não posso negar que existiu uma ânsia muito grande pela troca dessa comissão técnica. E, óbvio que ninguém em momento algum por isso, mas é importante a gente entender que o trabalho do Ramírez é um trabalho de médio e longo prazo e o Internacional estava tendo uma dificuldade muito grande no curtíssimo prazo e é isso que a gente quer ajustar agora. Muito bem. Tá aí então a fala do Alexandre Barcelos, me ajuda aí vocês que são colorados, é isso? Alessandro, né? Alessandro Barcelos do Internacional, né? Por que decidiu ficar com o Miguel Ângelo Ramírez, né? Muitos torcedores colorados manifestaram, pediram a saída, inclusive o Wesley que esteve aqui, que no início chegou defender a permanência do Ramírez, depois entenderam que era melhor sair esse jogo desse treinador, que não ia bem, que não conseguia implementar o seu jogo, não ficava certo se realmente ele tinha ali nas mãos a equipe, né? Inclusive no intervalo do jogo, né, em que ele não atuou, os jogadores decidiram mudar no outro jogo com o jeito Vitória, na eliminação da Copa do Brasil, decidiram mudar o jeito de jogar, piorou tudo. Então, agora a situação no Internacional
É a seguinte, técnico interino, a expectativa é que amanhã até quarta-feira seja dado, mais tardar amanhã, porque na quarta-feira o Internacional já tem um jogo, seja dado o nome do novo treinador. E é isso que os colorados esperam. Bom, o vice-presidente falou ainda um pouco mais sobre essa saída do Miguel Ângelo Ramírez. E atenção, viu? Porque agora o Internacional não poderá trocar mais de treinador no Campeonato Brasileiro. As novas regras entraram em vigor na virada do ano, né, da competição, e agora apenas uma vez no campeonato os treinadores podem trocar, viu? Então o Inter já, na segunda rodada, já fez a sua troca, não pode mais. E um dos nomes mais cotados, daqui a pouquinho você vai ver, que eu vou falar para você, é o Lisca. Eu quero mandar um abraço para Maria Camargo, está acompanhando a gente. Boa tarde, Maria, obrigado pela sua audiência. Você pode participar, mandar o seu recado, a sua mensagem. Vamos ver um pouquinho mais então aí do vice-presidente do Internacional falando sobre essa saída do Miguel Ângelo Ramírez. Hoje é um dia chato, um dia triste, um dia pós uma derrota numa competição que nós tínhamos uma vantagem importante, e ontem tivemos um jogo, realmente um jogo atípico, e fomos desclassificados. Então a gente ainda está remoendo essa derrota de ontem, querendo entender exatamente o que aconteceu. E em relação à tua pergunta, eu posso dizer o seguinte, que nós, juntamente com o treinador, encontramos uma solução em conjunto para a sua saída. Entendemos todos que era esse momento, e não temos nesse momento nenhum nome especulado, nenhum nome na nossa lista. O nosso treinador hoje chama-se Osmar Loss, já trabalhou hoje, já assumiu interinamente aí o trabalho, e a gente confia muito no Osmar, uma pessoa que já vem trabalhando há bastante tempo no futebol, uma pessoa com experiência no futebol, que já vem acompanhando os trabalhos. Pois é, tá aí, né? Muitas explicações, tentando controlar essa situação no Internacional, que já tem problemas de uma crise financeira e agora problemas também no time técnico, né? No time principal aí. E com a saída do Miguel Ângelo Ramírez, o Internacional precisa pensar o que vai fazer da vida. Mas, segundo o Alessandro Barcelo, o que tem que ser decidido agora é uma comissão técnica com experiência, né? Não há espaço, segundo ele, para novos aventureiros, novidades do Internacional. Ele quer experiência, bola ao chão, jogo rápido, esse jogo bem tradicional aqui do Internacional, que a gente viu no Campeonato Brasileiro do ano passado, e é isso que a direção do Internacional quer. Mas não poderá contratar Abel Braga, que já está na Suíça, né? Odair Helman está nos Emirados Árabes, diz que não quer voltar. E daqui a pouquinho você vai ver, porque o nome mais cotado é o Lisca doido, acredita ou não, técnico que está aí na lanterna do Campeonato Brasileiro. Do lado dele está o Grêmio, daqui a pouquinho vou falar do Grêmio que perdeu também, viu? Mas a direção colorada disse, queremos um treinador com experiência para assumir o time. Eu fico aqui pensando, quem será esse cara? Vamos ver a fala aí deles e já eu quero a sua opinião. Acho que o Internacional tem aí ótimas experiências com treinadores mais experientes, com treinadores menos experientes. Não considero o Ramírez inexperiente de forma alguma, acho que era um treinador bastante adequado, uma pessoa bastante atualizada em relação às coisas do futebol. Eventualmente as coisas não dão certo, e aí tem que se buscar uma solução conciliatória para que as coisas aconteçam né, de uma forma harmoniosa, que seja bom, seja menos ruim para todos. Acho que o próximo treinador, a próxima comissão técnica, aliás, hoje nós temos uma comissão técnica, é o João, é o Osmar, com certeza ela tem, se ela puder ser o mais experiente possível e tiver a maior capacidade técnica possível, é óbvio que vai ser a melhor comissão técnica, mas a gente vai trabalhar bastante para que seja uma comissão técnica adequada à realidade do clube, que entenda as dificuldades do clube, que entenda os jogadores que nós temos à disposição, que entendam a história do clube, sim, são importantes, mas nós ainda não sentamos para conversar em relação a esse tipo de perfil, até porque a gente teve um dia muito pesado hoje, um dia muito difícil, um dia que a gente prefere esquecer no futuro, né? Porque nunca quando existe saídas de pessoas, né, que a gente convive, nunca é bom. Mas no decorrer aí, nas próximas semanas, a gente vai ter, com certeza, uma solução adequada.
Isso aí, né? Nunca é bom realmente essas substituições num time como o caso do Internacional, né? Essa mudança e começa agora com por um lado, é positivo a saída do Miguel Ângelo Ramírez, porque ele não vinha dando certo, né? Desde o início vinha tendo muitas dificuldades para implantar um possível sistema de jogo que ele trouxe da Espanha, né? Essas novidades que ele trouxe para o futebol brasileiro, vinha tendo muitos problemas para fazer essa implantação no Internacional. E com isso, agora chega um novo treinador, esse treinador terá aí o Campeonato Brasileiro, que também passa voando, porque nós já estamos aí em junho, então nós teremos aí 5 meses de campeonato, pouco mais de 5 meses de campeonato. Então, terá este período para adaptar o Internacional. Mas terá pela frente o novo treinador também que jogar a Libertadores da América, o que não é uma tarefa fácil. O Internacional deu sorte mais uma vez e vai pegar o Olímpia na Libertadores da América. Já jogou na fase classificatória, na primeira fase da Copa da Libertadores contra o Olímpia, foi bem, né? Então é um time que pode se classificar, mas o Internacional demonstra problemas em todos os setores para enfrentar grandes equipes do Campeonato Brasileiro, como é o caso do São Paulo, Flamengo, né? Então vamos seguir acompanhando para ver o que vai acontecer. A Marinês Rigotti Márcia está participando, boa tarde, obrigado pela sua audiência. E um dos nomes mais cotados, aí, mais falados no meio esportivo para assumir o Internacional é o Lisca. O treinador do América Mineiro chegou a ter passagens pelo Internacional, não foi bem nas últimas passagens dele pelo Inter. E agora está lá no América, acredito ou não, há 7 jogos sem vencer. Isso mesmo, 7 jogos sem vencer lá no América. Inclusive, hoje à tarde está acontecendo ainda uma reunião no América para decidir se o Lisca vai ficar por lá ou não. Ontem, logo depois do América perder pela 7ª vez para o Flamengo, pela 7ª derrota, né, no Campeonato Brasileiro, aí, somando todas as últimas competições, 7 no Mineiro e agora mais 2 do Brasileiro. Ele acabou perdendo 7 competições. Ontem, logo após o final do jogo, contra o Flamengo em mais uma derrota, o Lisca foi questionado por um dos jornalistas na entrevista coletiva se ele gostaria de vir para o Internacional. O que ele achava do nome dele estar sendo cogitado nos bastidores do Clube Colorado. E olha, ele decidiu não comentar, preferiu falar um pouco mais do América e disse que está conversando. Mas daí conversando com quem? Com a direção do América ou com a direção do Inter? Vamos ver a fala do Lisca. Eu não tenho nada para falar sobre isso, fico feliz pelas especulações, pela valorização do meu trabalho, mas o momento aqui do América, obviamente meu, ele é ruim, né? Se você olhar aí o nosso desempenho, né? Então eu não acho correto agora comentar sobre especulações, situações e como falei para vocês, amanhã nós vamos sentar, vamos nos reunir e vamos chegar a melhor solução para todo mundo. Tá aí, né? Internacional. E ontem o Internacional entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia e por 1-0 em um pênalti polêmico. Muita gente pediu aí o VAR, a revisão, né? Mas venceu, ganhou 3 pontos, que é o objetivo do Campeonato Brasileiro. O técnico na beira do gramado foi o Osmar Loss, que é uma espécie da categoria de base, está há bastante tempo lá no Internacional, e ele falou na entrevista coletiva após esse jogo, explicou aí a importância dessa vitória dos 3 pontos para tentar dar uma apaziguada, uma calma na torcida colorada. Então a gente vai ver agora a fala do Osmar Loss, que está no ponto para a gente. Te liga. Todo profissional que passa num clube de futebol, ele deixa um legado, ele deixa coisas que, bem aproveitadas, podem auxiliar no processo de qualquer equipe. O Miguel e sua comissão técnica fizeram isso, deixaram condições para que a gente possa usar isso como um trampolim para evoluir. A gente tem que entender que esse processo de mudança na nossa cultura, ela se torna normal em alguns momentos, não deveria, mas é. E eu não vejo como a equipe se entregando mais. Eu acho que os jogadores sabem da sua responsabilidade. Normalmente se reflete isso no treinador quando há uma sequência de resultados que não são os esperados. Mas os jogadores sabem da sua necessidade de também dar a sua prova. E eu acho que hoje eles fizeram isso contra o Vitória também, correram muito com um jogador a menos.
A realidade é que o Vitória acerta alguns chutes que acabam nos tirando da competição, mas hoje a gente conseguiu controlar bem, trancou bem a frente de área para que isso não acontecesse. O Bahia tentou alguns chutes de longa distância que não acertou o nosso gol e os cruzamentos estavam muito bem controlados. Tá aí, por enquanto ele é a opção, né, do Internacional, Osmar Loz à frente do time colorado. Vamos ficar na torcida, como eu falei mais uma vez, amanhã, até quarta-feira, amanhã, terça ou quarta-feira, o Internacional deve anunciar um novo treinador já, porque a sequência do Campeonato Brasileiro é intensa e logo, no meio do mês, tá aí, se eu não me engano, dia 15 aí, vem aí a Copa Libertadores da América, o primeiro jogo contra o Olímpia. Muito importante para o Internacional, que precisa desses dinheiro, da passagem de fase para se manter. Vamos aguardar. Muda para cá, meu caro jovem Patrick, porque agora a gente vai falar do Grêmio porto-alegrense. Olha, o time tricolor jogando contra o Atlético Paranaense, perdeu ontem na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Essa foi a primeira derrota do treinador Thiago Nunes e o time da Azul, Preto e Branco aqui do Rio Grande do Sul está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Ainda não somou pontos na competição, né? Aliás, tem um jogo atrasado contra o Flamengo, porque no outro domingo jogou a Recopa, não jogou o Campeonato Brasileiro, jogou a Recopa do Campeonato Gaúcho, foi campeão. Tem um jogo atrasado, mas mesmo assim a situação é complicada, viu? Porque o Campeonato Brasileiro não pode se deixar escapar, né? Ou o time arranca, começa a vencer, vai indo, porque 3 pontos podem fazer falta. Bom, e o Thiago Nunes, depois desse jogo, falou na tradicional entrevista coletiva sobre a partida e disse o que é que pode ter acontecido. Vamos tentar entender aí junto com ele. A equipe adversária que conseguiu neutralizar a maior parte das nossas jogadas ofensivas, né? Criamos alguns mecanismos diferentes para tentar ter mais profundidade, mas é um jogo muito difícil, muito duro contra uma equipe, além de organizada, que já está com um ritmo competitivo até maior que o nosso. E nós estamos, né, quem tu falaste, voltando com alguns jogadores que estavam tempo sem atuar, né, sem iniciar uma partida, né? Então, buscando o melhor ritmo de jogo. O ritmo de jogo só se consegue jogando. Então, Rafinha, Ferreira, o próprio Luiz Fernando, o Diego Souza, o Matheus, que foi para a seleção, passou praticamente 10 dias lá e jogou aí, não jogou 45 minutos do total. Então, jogadores que estavam tempo sem atuar, né, 90 minutos, e esses primeiros que eu falei em função do Covid, mais de 15 casos aí, jogadores que estão buscando o seu melhor ritmo. Então, um somatório de fatores que não nos ajudaram a construir as melhores chances, mas de maneira geral um jogo de aproveitamento, onde o adversário nos ofertou mais tempo a bola, nós tivemos um número de chances de gols parecido, um número de finalizações parecido com o adversário, jogando na sua proposta. Uma proposta dura, né, como eu falei, uma linha de 5. Eu já tinha enfrentado o Paulo Tuori, né, que é um dos mentores disso tudo, contra o Botafogo no passado, também jogando com uma linha de 5, então a gente até criou alguns cenários pensando nesse sentido, mas é um jogo que precisava ter um pouquinho mais de criatividade, um pouco mais de infiltração, forçar um pouco mais o jogo vertical em alguns momentos para conseguir criar mais um volume de cruzamentos e também de finalização, e não tivemos a sorte necessária nem a eficiência para aproveitar desse quesito. Muito bem, tá aí então a fala do Thiago Nunes do Grêmio tentando explicar um pouco essa derrota. Além do time tricolor, sabe quem perdeu ontem? O Ipiranga perdeu para o Criciúma. Muda para cá, porque a gente vai trazer no site do Jornal Bom Dia essa notícia, em que o time aqui de Erechim acabou sendo superado, perdeu os primeiros 3 pontos fora de casa. Olha, o jogo aí aconteceu no estádio Heriberto Hilsen, lá em Santa Catarina. Foi a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Erechim foi superado por 2-1 e esta é a primeira derrota da equipe do técnico Júnior Rocha, que acabou caindo aí para a 3ª colocação do grupo B da competição. O Criciúma, com o resultado, assumiu a vice-lideranças e tem 7 pontos. Olha, durante a partida, o time da casa buscou as primeiras movimentações da partida. O gol saiu logo no primeiro minuto, aos 6 minutos, na verdade, do primeiro tempo. O Criciúma quase marcou o segundo. Eduardo perdeu aí uma grande chance. Na jogada, com o Claudinho volante, finalizou, o goleiro do Ipiranga caiu para defender. Com 16 jogados, o Dudu Figueiredo perdeu mais uma chance.
lance. Foi aos 22 minutos que o placar foi aberto, 1-0. Ainda no final da primeira etapa, com o domínio do Criciúma, Dudu Figueiredo ampliou para os donos da casa, fazendo 2-0. No retorno do intervalo, o Ipiranga chegou com perigo aos 13 para tentar descontar, mas o goleiro Gustavo fez a defesa. O time de Erechim cresceu na partida aos 32, Quirino descontou e o marcador encerrou por 2-1 para os mandantes da casa. Olha, falar o seguinte, para você que está me acompanhando, o Ipiranga tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado com esse tipo de situação. A gente viu aí, ó, pela matéria da nossa reportagem, que o Criciúma jogou melhor no primeiro tempo. Teve as principais chances. Podia ter sido uns 4-1 ali, hein? Podia ter sido uns 4-1 se não fosse a perca de chance e também as boas atuações da defesa e do goleiro, né? Então, o Ipiranga precisa ficar atento a essa situação de começar jogando bem e se manter aí jogando bem. Jogou bem contra o Paraná, jogou bem contra lá o Joinville e agora diante do Criciúma acabou tropeçando. Mas a Série C está só no começo, né? Mas é aquilo que eu digo do Campeonato Brasileiro. É preciso ter atenção, é preciso ficar atento, é preciso ver o que está acontecendo. Não pode deixar muitos times seguirem, porque, olha, apenas, se eu não me engano, os dois primeiros de cada chave se classificam para a próxima etapa. Muito bem, vamos falar agora da seleção brasileira. Olha, o Brasil estreou contra a Venezuela na Copa América. O time de Canarinho também venceu aí a seleção Canarinho, venceu por 3-0 a Venezuela e o Tite falou sobre isso. Vamos ver a fala dele. A ideia inicial é não descaracterizar. Por quê? Porque se tu desmonta uma equipe, desestrutura a equipe, quebra os links, quebra as conexões, a estrutura que a gente vem montando nos dois sistemas que a gente tem, tu tira a confiança do atleta. Aí ele vai para dentro do jogo e não joga bem, aí aquela avaliação, aquela oportunidade, ela fica prejudicada. Agora, de ter sim, ou no transcurso do jogo, como o jogo exige, como o jogo pede, inclusive para acelerar o adversário, tu consegue, vai minando o adversário, tu fica com posse de bola, tu inverte lado, o adversário vai correndo, vai desgastando. Se tu pegar todos os jogos que nós temos, o segundo tempo a gente consegue sempre um número de oportunidades e finalizações maiores do que o primeiro, porque acelera muito o adversário, gera esse desgaste, e essas oportunidades elas vão acabar acontecendo no transcurso, mas não dá para... Muito bem, enquanto nós estávamos falando aqui do grande artilheiro que jogou no Criciúma, Paulinho McLaren, lembrando do Miguel Ângelo Ramírez e a sua Ferrari, né? O Tite estava falando aí, né? Bom, o Brasil volta a jogar nessa semana, acho que na quinta-feira, na Copa América, novamente, contra o Equador, né? Vamos seguir acompanhando aí essa competição polêmica que está acontecendo. Gente, o Virando o Jogo de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Eu fico na torcida que amanhã o Eric Oliveira esteja novamente aqui, viu? Um bom dia para você, quer dizer, boa noite já, né? E amanhã eu te encontro aqui na TV Bom Dia. Até lá, tchau, tchau.